Hare Krishna, bem-vinda. Jéssica, bem-vinda. Ei, Dani, bom dia, amiga, que está? Bem-vinda. Temos uma participação internacional de uma amiga ali de Buenos Aires, Argentina. Será que vai vir mais pessoas? Espera um pouquinho, o que vocês parecem? Ou já começamos? Washington, Hare Krishna. Bom, começamos, eu espero um pouco mais. Estão me escutando? Podem confirmar se estão me escutando bem ou mal. Antes de tudo, então, agradecer o convite dos devotos de Goiânia. Então temos que aproveitar ao máximo, mesmo com essa crise que o mundo está passando, se associar, né? Buscar por associação e buscar também nos aprofundar nas práticas espirituais. E neste momento que o mundo está passando, né, com essa crise do coronavírus, a gente vê que muitas pessoas estão em pânico, né? Muitas. E nós que estamos buscando cultivar a consciência de Krishna, nós não podemos entrar nesse pânico, nos preocupar, nos proteger, mas sem perder a cabeça, né? Temos que ficar bem conscientes que tudo nesse mundo material é temporário. Esse vírus não vai durar aí por, sei lá, uma eternidade, porque aqui nesse mundo nada é eterno, fato. E eu acho assim que os devotos de Goiânia, vocês, né, estão tomando uma iniciativa muito boa para trazer associação, ou em outras palavras, para que o grupo fique forte, né? É como Srila Prabhupada costumava dizer que quando a gente tem um gravetinho, né, em mãos e faz assim, ele quebra com muita facilidade. Mas quando a gente tem muitos gravetinhos, né, nas mãos, vários, quando a gente vai tentar quebrar, não conseguimos, porque cada gravetinho representa a força, né? Então, quando a gente está em associação, é fato que cada um de nós nos sente mais fortes, né? Então, por convite dos devotos de Belém, né, foi feito um programa bem interessante, né, de maneira virtual, que começou às 8 horas da manhã, né, bem cedinho. Poderia ter sido às 4, mas às 8, um horário bom, né, onde os devotos puderam né? Olá, Santos, bem-vindo, bom dia. Então, voltando, né? Então, às 8 horas, os devotos puderam cantar Hare Krishna, né? Puderam também ler o verso que vamos tratar hoje aqui nessa live, né? Que é um verso muito importante, muito famoso da Bhagavad Gita, né? Que é o verso do capítulo 2, verso número 20. Puderam também cantar uma volta de japa. Japa, para quem não sabe, é aquele rosário. É como se fosse o terço,
é um rosário com 108 contas, no qual nós usamos para cantar ou meditar no mantra Hare Krishna. Também puderam cozinhar alguma preparação para oferecer para Krishna e depois se alimentar. E agora, às 11 horas, estamos aqui nessa live para poder discutirmos sobre este verso da Bhagavad Gita, né? Bom, para quem não me conhece, me chamo Ramaraya Das, né? Ou melhor dizendo, estou buscando praticar a consciência de Krishna há aproximadamente 12 anos, é muito tempo, né? Tive experiência monástica de praticamente 8 anos, né, vivendo em templos aqui no Brasil. Tive experiência também fora do Brasil, na Índia, na Argentina também. Recentemente estive vivendo na Argentina, né? Sim, amiga, estive vivendo acho aí na Argentina. E hoje estou aqui no Brasil, vivo em Brasília, né? Tive também experiência no estudo das escrituras como a Bhagavad Gita, os Upanishad, que é o Sri Upanishad, Bhakti Rasama Sindhu e o Padashamrita. Esse conjunto de escrituras forma como se fosse uma graduação, digamos assim, que se chama Bhakti Shastri. Bhakti Shastri é o estudo primário de todo esse conhecimento védico. Para quem não sabe a filosofia védica, Veda, né, que vem da filosofia védica, a palavra Veda quer dizer conhecimento. Mas que tipo de conhecimento é esse? Veda é a raiz de todo o conhecimento, é o conhecimento original, né? Por exemplo, aqui neste mundo material, temos muito conhecimento, muito. Nas faculdades tem todo tipo de conhecimento, né? A biologia, artes, a sociologia, a geografia e por aí vai, né? Mas a filosofia védica é a raiz de todo esse conhecimento. E o mais importante, antes de tudo, é que a filosofia védica é o conhecimento acerca do eu, ou seja, da essência, do meio, a natureza material e também espiritual, né? E de Deus, ou seja, desse ser absoluto. Então, nessa filosofia, que é muito profunda e é de suma importância para que todos nós possamos compreender, este livro que nós vamos falar, né, que é a Bhagavad Gita, trata desses conceitos assim existenciais e fundamentais da vida de uma maneira muito filosófica, né? Todos nós aqui com certeza já nos perguntamos quem somos, em outras palavras, quem sou eu, né? Para onde vou, de onde vim, o que é esse mundo, quem é Deus, por que existe isso, né? Todos nós já nos questionamos com essas perguntas assim. Essas perguntas assim, quando vêm, né, na nossa vida, é o momento exato para a gente buscar uma filosofia sã, né? Ter acesso à espiritualidade. Então, como havia falado, vamos tratar de um verso da Bhagavad Gita, do capítulo 2. Bom, para quem não conhece a Bhagavad Gita, Bhagavad Gita é uma palavra em sânscrito, da linguagem sânscrito, né? Que significa as instruções de Deus. Bhagavat está se referindo ao Ser Supremo, Krishna, né? O Ser Absoluto. Bhagavat, Bhagavan, né? Deus. Gita quer dizer
o conhecimento, as instruções, as palavras, o conhecimento. Então, em outras palavras, Bhagavad Gita quer dizer o conhecimento de Deus, né? Então, essa escritura sagrada, Bhagavad Gita, é uma escritura milenar. Milenar. E por misericórdia, não só de Krishna, por ter transmitido esse conhecimento para nós, mas por misericórdia do fundador, né, do movimento Hare Krishna, que é Srila Prabhupada, né, traduziu essa escritura, né, do Devanagari para sânscrito, né, traduziu o Devanagari, o sânscrito, para inglês e assim por diante, outras línguas, comentou, né, deu seu significado baseado no conhecimento último, né, que ele tinha realmente conhecimento e e deu um significado para cada verso. Então a Bhagavad Gita ela é composta. Vocês estão me escutando? Alguém pode me afirmar se estão me escutando? Olá. Ok, obrigado. Então, continuando. Então, a Bhagavad Gita ela é composta de 18 versos. 18 capítulos. Né? Num conjunto de 700 versos. Então, cada verso, né, que a Bhagavad Gita tem, existe um significado muito profundo. Claro que no início da Bhagavad Gita, quando a gente começa a ler a Bhagavad Gita, desde o primeiro capítulo, a gente vai estar pensando que está lendo um livro de história, né? Onde a gente vê as dinastias, né, dos Kurus com os Pandavas, né? Porque a Bhagavad Gita ela foi transmitida num campo de batalha chamado Kurukshetra, né? Onde a própria personalidade de Deus, Krishna, quando esteve aqui neste mundo, há 5.000 anos e sei lá quantos anos atrás, Krishna, a personalidade de Deus esteve aqui neste mundo. E quando Krishna, quando Deus está aqui neste mundo, ele vem para cumprir alguns propósitos, que são eles: dar satisfação aos seus devotos, aniquilar, né, os descrentes, ou seja, as pessoas que não acreditam nele, aniquilar no sentido, né, de dar moral, mostrar moral, e restabelecer o Dharma ideal, que é a religião, né? Então Krishna veio aqui naquele período porque estava tenso, estava muito complicado, de verdade. Então quando ele esteve aqui, né, naquele momento o mundo estava entrando numa guerra entre bem e mal, né? Então existia essas duas famílias: os Pandavas, que representavam o bem, e os Kauravas, os Kurus, que representavam o mal. Os Pandavas eram encabeçados por Yudhishthira, que era o irmão mais velho, mas tinha Arjuna, né, que é, digamos assim, o ator principal aí desse filme que a gente vai falar. E do lado do mal era representado por... Me fugiu o nome. Peraí que eu vou lembrar. Me fugiu agora o nome. Bom, os Pandavas tinham como pai os Pandu, né, que era irmão de Dhritarashtra, que era o tio, né, dos Pandavas.
Então, naquele momento, no primeiro capítulo, vemos que Dhritarashtra pede para Sanjaya. Sanjaya era seu secretário. E Dhritarashtra era um rei que se apossou de todo o reino dos Pandavas, perdão, né? E não queria dar nada assim para os Pandavas, não queria. Por isso que existiu essa guerra. Só que esse rei ele era cego. Ele tinha cegueira dos olhos e também tinha cegueira de vida espiritual, de espiritualidade. E Sanjaya tinha um poder de ter visão. Mesmo de longe ele poderia enxergar o que estava acontecendo a quilômetros. Né? Então Dhritarashtra pediu para que ele pudesse falar o que estava acontecendo lá naquele momento lá da batalha em Kurukshetra. Né? É o primeiro capítulo, o primeiro verso é importantíssimo. É importantíssimo a gente compreender assim, esse contexto para poder entender a essência da Bhagavad Gita. Né? E é dito que o capítulo 2, que é conhecido como Sankhya Yoga. O que é Sankhya Yoga? É a yoga da distinção da alma espiritual, ou seja, a essência, do corpo material físico temporário e grosseiro. Ou seja, esse corpo, essa capa aqui que reveste a minha verdadeira essência. Então, a partir do capítulo 2, vamos estudar justamente esse conhecimento, Sankhya, a filosofia Sankhya, né? Que é isto que eu acabei de falar. É o estudo analítico que vai distinguir a alma do corpo, vai explicar de uma maneira minuciosa, filosófica. Bom, eu não vou me aprofundar muito nessa entrada, vamos direto ao assunto. Para facilitar, eu vou ler o verso novamente, o significado de Prabhupada, vou falar alguns pontos a ser compreendido no verso e também no capítulo, e no final eu vou estar aberto a perguntas. Vocês podem me escrever, né? Não escreve assim juntos assim. Se alguém escrever uma, espera algum tempinho até eu responder, depois escreve outra para poder facilitar, ok? Bom, então vamos lá. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Então, estamos lendo do Srimad Bhagavad Gita como ele é, do capítulo 2, intitulados Sankhya Yoga, a partir do verso número 20. Najayate mriyate vakadachin ayam bhutva bhavita vanaboyahan ajo nitya shashvatoyam purano ahanyate hanyamanesharire. Então a tradução deste verso é a seguinte: para a alma, em tempo algum existe nascimento ou morte. Ela não passou a existir, não passa a existir e nem passará a existir. Ela é nascida, eterna, sempre existente e primordial. Ela não morre quando o corpo morre. Que boa notícia, né? Então, vou ler o significado por Srila Prabhupada. Qualitativamente, a pequena parte atômica fragmentária do Espírito Supremo é una com o Supremo. Ao contrário do que se passa com o corpo, ela não sofre mudanças. Às vezes, a alma é chamada estável ou culta está. O corpo está sujeito a 6 tipos de transformações. Ele nasce do ventre do corpo, da mãe, permanece por algum tempo, cresce, produz alguns efeitos, definha gradualmente e acaba caindo no esquecimento.
A alma, entretanto, não passa por essas mudanças. A alma não tem nascimento. Porém, como assim um corpo material, o corpo nasce. A alma não nasce nesta ocasião, e a alma não morre. Tudo o que nasce também morre. E porque não tem nascimento, a alma, portanto, não tem passado, presente ou futuro. Ela é eterna, sempre existente e primordial. Isto é, não há na história indício de quando foi que ela veio a existir. Com base no corpo, buscamos a história do nascimento, etc., da alma. Ao contrário do corpo, a alma jamais fica velha. É por isso que os assim chamados anciãos sentem que existem com o mesmo alento de sua infância ou juventude. As mudanças do corpo não afetam a alma. A alma não se deteriora como uma árvore ou alguma entidade material. Tampouco tem a alma algum subproduto. Os subprodutos do corpo, a saber, os filhos, são também almas individuais, diferentes, que devido ao corpo aparecem como filhos de um homem em particular. O corpo se desenvolve devido à presença da alma, mas a alma não tem ramificações nem sofre mudanças. Portanto, a alma está livre das 6 mudanças corpóreas. No Katha Upanishad, também encontramos uma passagem semelhante que diz: Najayate mriyate va vipashtin niyam kutastin nabubuva kastit ajonitya shashvato yampurano nahanyate hanyamane sharire. O teor e significado deste verso e desta passagem do Bhagavad Gita são os mesmos. Mas aqui neste verso há uma palavra especial, vipastit, que significa erudito ou conhecedor. A alma é cheia de conhecimento ou sempre cheia de consciência. Logo, consciência é sintoma da alma. Mesmo que alguém não encontre a alma dentro do coração, onde ela está situada, ainda assim ele pode se dar conta da presença da alma pela simples presença da consciência. Às vezes, devido às nuvens ou por alguma outra razão, não vemos sol no céu. Não vemos sol no céu, mas sempre há alguma claridade. E, portanto, temos a convicção que é de dia. Logo que há uma réstia de luz no céu da manhã, cedo, podemos compreender que o sol está lá no céu. Similarmente, encontramos consciência em todos os corpos, seja homem ou animal. E assim podemos entender a presença da alma. Esta consciência da alma é, porém, diferente da consciência do Supremo, porque a consciência suprema conhece tudo, passado, presente e futuro. A alma individual tem que esquecer a sua situação espiritual. Ao esquecer-se de sua verdadeira natureza, ela obtém instrução e iluminação nas lições superiores de Krishna. Mas Krishna não é como a alma que vive no esquecimento. Se ele fosse assim, os ensinamentos que Krishna transmitiu no Bhagavad Gita seriam inúteis. Há 2 espécies de alma, a saber, a alma sob a forma de partícula diminuta, Anu Atma, e a superalma, Vibhu Atma. O Katha Upanishad também confirma isso da seguinte maneira:
Anuranyan mahato mahyan atmasya jantor nihito guhayan tammakratu pashyati vitakshoko datu prasadantam prasadam mahimanan atmanaha. Tanto a superalma Paramatma quanto a alma atômica Jivatma, situadas na mesma árvore do corpo, estão dentro do mesmo coração da entidade viva, e somente alguém que esteja livre de todos os desejos e lamentações materiais pode, pela graça do Supremo, compreender as glórias da alma. Krishna também é a fonte da superalma, como se verá nos capítulos seguintes. E Arjuna é a alma atômica que se esqueceu de sua verdadeira natureza. Portanto, ele precisa ser iluminado por Krishna ou por seu representante autêntico, o mestre espiritual. Srila Prabhupada Ki Jai. Om Gyanat Mirandasya Jananjan Shalakaya Chakshutam Nitandena Tasmai Shri Gurave Namaha. Bom, então aqui nesse capítulo, em especial nesse verso número 20, a gente vê que Krishna já está dando conhecimento Sankhya para Arjuna, né? Então, vamos tratar de entender... Deixa eu ver. Sim, vamos tratar de entender por agora duas coisas. O que é a alma espiritual e o que é o corpo material. Ok? Bom, como Srila Prabhupada acabou de falar no seu significado logo no início, que a alma é uma pequena parte atômica. É uma pequena parte atômica fragmentária do Espírito Supremo, ou seja, da alma suprema, né? Então, em outras palavras, nós somos as almas, nós almas espirituais somos porções fragmentárias deste ser completo, Deus. E o corpo material, né, que é isso aqui, essa pele aqui, né, os ossos, sangue, por aí vai, os órgãos, tudo isso aí, é apenas como se fosse um paletó, né, que está cobrindo a nossa essência. Ok. Então, Srila Prabhupada também tocou no assunto que a alma, ela não tem um nascimento, assim como Krishna fala, né? Najayate mriyate va kadatina yambutva bhavita nabuyaha ajo nitya shashvator oyam purano, né? Então essa frase, ajo nitya shashvator yam purano, quer dizer que ela é não nascida. Ela não tem nascimento, né? Ela é eterna, né? Eterna é nitya, nitya, a palavra nitya, nityaha. Nitya quer dizer eterna, né? Shashvata, ela é permanente. Né? Purana, ela é a mais velha, né? E Aja, né? Aja quer dizer que ela é não nascida. Então, sabemos que a alma não tem nascimento e muito menos um fim. Mas ela está aqui numa condição miserável, né? Ela está vivenciando aí crises, né? Toda essa crise que a gente está passando, ansiedades. Ela está vivenciando fome, mas ela não é afetada. Ela só vivencia, mas ela não se afeta, porque não é a natureza dela. Isso tem que estar bem claro na nossa consciência. A alma é de natureza espiritual e não material. Ela está aqui numa condição miserável. Sim, está. Porque na nossa condição atual, neste mundo material, é condicionamento. Estamos condicionados.
Isso tem que estar bem claro. Estamos condicionados numa plataforma de acordo com o que a nossa consciência pediu, né? Por exemplo, há, sei lá, 13 anos atrás, antes de me tornar Hare Krishna, eu era biólogo. E a gente sabe que a biologia lida com muitas teorias aí, muitas teorias. Uma delas é essa tal da teoria de Darwin aí, que a vida surgiu da matéria. Papo furado isso aí. Isso não me convencia. Mesmo sabe, mesmo assim, antes, naquela época ali, eu não tinha contato ainda com os livros de Prabhupada, com esse conhecimento. Eu falei, como é que é isso, gente? A vida surgiu da matéria? Sendo que eu vejo que a matéria é uma coisa muito impertinente, que não é eterno. Como é que é isso? Que é cíclico, né? Então, quando eu tive contato com a filosofia védica, com os livros de conhecimento, eu pude entender que a vida vem da vida. Fato. É fácil a gente entender a vida no corpo porque há a presença da alma. E a presença da alma tem sintoma da consciência. Então, o que é a morte, em outras palavras? Né? Krishna fala aqui, por exemplo, na última linha do verso, Nahanyate Hanyamane Sharire. A alma não morre quando o corpo morre. Então, Krishna está falando que o corpo morre, a alma não. O que é a morte? Em outras palavras, vamos entender. O que é o fim do ciclo de vida, em outras palavras, que seria isso. Né? A morte nada mais é do que a aniquilação desse corpo, né? Mas aí, Rama, tudo bem, aí o ciclo de vida acabou, acabar por aí. Epa, vou botar meu celular para carregar aqui, peraí. Deixa eu tentar fazer um arranjo aqui. Só um momento. Ok. Vamos lá. Mas então, voltando. Mas aí, Rama, chegou o fim do ciclo da vida da pessoa e tudo. Acabou por aí? De fato, né? De fato. A gente tem que entender o mecanismo desse mundo material de uma maneira bem filosófica, né? E é interessante e muito importante compreender que a fonte da gente entender isso é através da Bhagavad Gita. Porque a Bhagavad Gita trata de 3 temas muito importantes. Diva, que é a entidade viva. Karma, que é a ação e a reação. E Bhakti, que é a devoção. Isso tem que ser bem entendido. Entender a nossa essência, entender como interagir nesse meio para poder desenvolver Bhakti, a devoção. Ok. Então, voltando. A gente vê que toda a nossa ação nesse mundo está ligada com reações, né? Então, a gente age de uma maneira, a gente vai ter uma reação aí, seja agora ou no futuro, né? É fácil entender isso, né? Imaginamos, por exemplo, aqui atrás, né? Isso aqui imaginamos, né? Claro, era da Krishna, né? Mas imaginamos que essa aqui, por exemplo, aqui onde eu estou tocando seja uma tomada com corrente elétrica. A minha ação de botar o dedo aqui vai gerar a reação de eu tomar um choque, né? Assim é o karma. O karma também trabalha dessa maneira, né? A nossa ação vai determinar uma reação, seja ela boa ou mal. Então, nós, almas espirituais, estamos nessa condição material atual porque merecemos estar.
Não é que Deus assim julgou, fulano de tal vai para lá, sei lá o que, não. Toda a nossa ação está de acordo com o nosso livre-arbítrio, né? Mas as nossas ações são regidas pelas estritas leis do karma. Sem falar que nesse mundo material também estamos assim lidando com as modalidades da matéria. Tecnicamente, os gunas, né? Sattva-guna, Rajoguna, Tamaguna. Então, essas modalidades na matéria, pela psicanálise, pela psicologia, são vistas, conhecidas como equilíbrio, movimento e inércia. Equilíbrio é a Sattva-guna, a bondade. Movimento é a Rajaguna, que é a paixão, né? E a inércia é a Tamaguna, que é o esquecimento, a ignorância. Então a gente pode ver que Arjuna está nessa situação de ignorância, porque desde lá de trás lá ele estava numa crise assim de, sabe, de ansiedade, de insegurança, de esquecimento. Arjuna, para quem já leu a Bhagavad Gita, conhece um pouco, Arjuna é conhecido como Mahabaho. Mahabaho quer dizer braços poderosos, forte. E Arjuna, claro, nesse contexto da Bhagavad Gita, putz, é uma alma nobre, né? Assim, Krishna resolveu dar todo esse conhecimento, deixar esse conhecimento para a posteridade, para nós, através desse momento, né? Então, no campo de batalha, Krishna passou esse conhecimento para o seu amigo, para o seu primo, irmão, digamos assim, para o seu discípulo, Arjuna. No próprio capítulo 2, no verso 7, Arjuna reconheceu, perdi toda a compostura, né? Ele fala, né? Karpanha do Shopahata Swabhava Prichami Tuandharma Samuda Chetaha, né? Ele fala para Krishna que tô confuso quanto ao meu dever. É a nossa situação. A gente está confuso, a gente não sabe o que fazer nesse mundo, não. A gente age com uma mentalidade material. Coisas básicas, né? Eu preciso sobreviver, né? Trabalhar para poder ter dinheiro, para poder comprar roupa, né? Ter a comodidade material, me alimentar. Se eu tenho subprodutos, como o Prabhupada falou, né? Que o corpo material ele gera subprodutos, filhos, dependentes, né? Então a gente tem que ralar, realmente, né? Como fala meu mestre espiritual, suar o bigode, né? Trabalhar mesmo para poder manter o corpo físico. Krishna fala também isso na Bhagavad Gita, né? Não dá. Se a gente não trabalhar, a gente não consegue manter o corpo físico, não. Né? Mas nesse contexto aqui, Krishna viu que Arjuna tava só se lamentando, né? Era só lamentação, excitando ali, sabe? Tava apegado à tradição familiar, tava apegado ali ao corpo, porque ele foi colocado numa situação complexa, né? Imagina a situação dele, né? Ele pediu para Krishna colocar a quadriga, né? Imagina, Krishna foi o quadrigário, né? E Arjuna era o que estava na frente lá para poder combater lá com o outro grupo, né, do mal. Então Arjuna pediu para Krishna colocar a quadriga no meio dos dois exércitos para ele ver com quem ele ia confrontar. Krishna fez isso aí imediatamente, colocou a quadriga lá. Quando Arjuna viu que do outro lado havia pessoas muito queridas dele, aí ele entrou na mental, como costuma dizer, né? Aí o coração dele bateu forte, ele ficou apegado, né? Aí que começou todo esse conhecimento que a gente vê na Bhagavad Gita, né? Krishna começou a dar assim conhecimento para Arjuna. Então nós temos que para compreender a Bhagavad Gita, nós temos que nos colocar
na mesma posição de Arjuna. Claro, tipo assim, não estamos na guerra entre o bem e o mal, mas, em outras palavras, nós estamos lutando para poder vencer a mente. A mente, ela é muito... Quem conhece a própria mente sabe do que eu estou falando. A mente é furada. Seguir a mente é complicado, né? Falo por experiência própria, né? A gente necessita acordar mais cedo e ela tá lá, não, só mais 5 minutinhos. Então a gente tem que nos colocar nessa mesma situação que Arjuna passou. Estamos numa guerra. Estamos numa guerra entre o bem e o mal. Claro que não é uma guerra que a gente vai ter que matar os outros, não. Estamos numa guerra para poder alcançar a consciência de Deus. Para elevar a nossa consciência. Para compreender a nossa essência. Compreender quem é Deus. Né? Isso somente é feito quando a gente tem contato com os devotos, com o mestre espiritual, com as escrituras. Né? Esse conhecimento todo que a Bhagavad Gita nos dá, nos transmite, é o conhecimento que vai nos garantir tudo isso. Compreensão. Né? Mas agora posso falar uma coisa que até se torna assim um pouco meia... como é que eu falo? É meio complicado de esconder. Tudo isso, todo esse conhecimento que eu estou falando, que a Bhagavad Gita fala, nós já temos. Está aqui, junto com a nossa essência. Por quê? Eu não tinha falado, né, que a alma, nós, almas espirituais, a Jivatma, ela é Satitananda. Ela é plena de conhecimento, bem-aventurança, e ela é eterna. Só que eu havia já falado que nossa condição atual é de esquecimento, é condicionamento, né? Então essa alma, ela está empoeirada, né? E a gente se esquece que nós não somos o corpo, e sim... E nós esquecemos que nós não somos a alma e sim esse corpo material, né? Nós nos identificamos com o nome civil, né? Ah, meu nome é Rafael Reis Silva, filho de sei lá quem, sou brasileiro, sou nascido, sei lá, em tal cidade, tenho tantos anos, eu tenho conquistas, né? Eu sou bacharel e sei lá o que, eu trabalho com isso, trabalho com... Isso são só designações corpóreas, né? Mas, quando o buscador da verdade... Como Srila Prabhupada citou esse verso do Katha Upanishad, que é similar com esse verso da Bhagavad Gita, só que em especial ele falou essa palavra Vipashtit, né, que significa o conhecedor da verdade. Né? Então o Vipashtit, ele busca compreender essa verdade, ele busca compreender a essência. Né? Então, quando paramos para inquirir sobre a verdade, né? Inquirir sobre a essência, né? Como Srila Prabhupada sempre costumava, quando ele tocava nesses assuntos, ele sempre falava, né? Aham Brahmasmi, né? Ele diz compreender o Brahman, compreender a compreensão do Brahman é compreender a essência. Compreender não só a essência, que somos almas, porções fragmentárias desse ser completo, e também compreender que existe uma energia por detrás de tudo. Uma energia suprema. Uma fonte suprema. Né? Como Srila Prabhupada citou aqui nesse significado deste verso. Né? 2 tipos de almas, ele falou. Né? Que é a Anu Atma e a Vibhu Atma. Anu Atma somos nós, as entidades vivas. E Vibhu Atma quer dizer a super-alma, a alma suprema. Aquela que nos acompanha.
em todas as atividades. Bom, também tem um verso muito famoso, creio que é também do Katha Upanishad, creio que sim. Bom, há um verso também famoso que fala que é como se fosse uma analogia. Há dois pássaros, né? Imaginamos dois pássaros numa árvore de maçã, uma macieira, né? Então, só que esses dois pássaros têm atividades diferentes. Um é o pássaro desfrutador e outro é o pássaro observador. Então, Srila Prabhupada faz a analogia que esses dois pássaros são vistos como a Anuatma, que é a entidade viva, nós, e o outro pássaro é o Vibhuatma, que é a super-alma, Paramatma, que é o aspecto de Deus localizado no nosso coração. E essa árvore, a macieira, é este corpo material. E a maçã, que a macieira tem, a árvore tem, é visto como todas as coisas que este mundo material tende a nos oferecer, né? É natural, é muito natural, né, que nós, seres humanos, queiramos desfrutar. É muito natural, muito. Espera aí, só um momento. Aqui. Jéssica, desculpa interromper. A Bianca estava me escrevendo que ela não conseguiu entrar aqui na live. Se possível, alguém dar uma assistência para ela tentar entrar, eu agradeço. Bom, então voltando. Então, é muito natural que nós, seres humanos, queiramos desfrutar das coisas materiais. Por quê? Porque isso é um sintoma da alma. A alma, ela quer desfrutar. Ela é bem-aventurada. E ponto. A alma, ela é bem-aventurada. Ela está sempre feliz. Sempre, sempre feliz. Mas quando ela é posta nessa condição que estamos atualmente, de condicionamento, ela sofre porque não é a natureza dela. Não é a natureza dela. Né? Não é a natureza dela. Ela não quer nascer, ter que nascer num corpo, sabe? Ela não quer vivenciar uma morte. Porque ela tem essas qualidades, né? Porque ela é Sat, né? Tit e Ananda. Ela é eterna, plena de conhecimento e também plena de bem-aventurança. Krishna também é Satit Ananda. Temos as mesmas qualidades de Krishna. Só que as qualidades de Krishna são absolutas. E a qualidade que a alma tem não chega a ser completamente as mesmas qualidades que Krishna tem. Porque Krishna é Bhagavan. A gente vê assim que tem pessoas assim, meia lelé da cuca, como costuma dizer, que fala, eu sou Deus, né? Eu sou Deus. Tá bom, então me mostra aí. Me mostra aí as suas qualidades divinas aí. A filosofia védica que nos fala que para ser Deus tem que ter as 6 opulências divinas. O mais belo, o mais famoso, o mais renunciado, a fonte de conhecimento, ou em outras palavras, o mais inteligente, né? O mais rico. E, falei famoso? Peraí, belo, renunciado, inteligente, rico, famoso e o mais forte. Isso são as qualidades divinas. E Krishna é Bhagavan porque ele tem essas qualidades divinas em maneiras, em formas absolutas. Nós, almas espirituais, nós temos essas qualidades, só que em porções diminutas.
Krishna tem imposições absolutas, nós temos imposições diminutas. A gente vê um pouco de beleza, né? Tudo bem, eu não sou tão lindo assim, meu rosto e tudo, mas existe um pouco de beleza, né? Temos um pouco de conhecimento, a gente tem um pouco de fama, né? Um respeito e tudo. A gente tem um pouco de riqueza, né? Temos um pouco de renúncia também, sabemos renunciar a algumas coisas, né? E um pouco de força também. Então temos essas mesmas qualidades que Krishna tem, a fonte suprema, porque somos porções dele. Somos porções dele, só que somos individuais. Cada um de nós tem a devida individualidade. E por sermos individuais, Krishna nos dá o livre-arbítrio. Quer desfrutar desse mundo? Vai em frente, meu amigo. Só não, depois não reclama. Não reclama. Agora, se você quer me ter, quer tipo ter relação pessoal comigo, aí, meu amigo, é suar o bigode aí. É serviço devocional. Sabe? É compreender, né? Compreender o karma e compreender a bhakti. É colocar esses três em conjunto para alcançar prema bhakti, amor puro por Krishna. Porque isso aqui já está aqui, já existe. É sintoma da alma. A alma por si só já tem relação pessoal e completa com Krishna. Só que nós estamos condicionados. Esse é o ponto. Esse é o ponto que temos que entender, né? Entender que as nossas ações vão gerar reações. E entender que nós não somos o corpo material e sim a alma espiritual. Parar de falar que nós somos o corpo e temos uma alma. Não, nós somos a alma e temos um corpo. Esse é o ponto, né? E entender que, tipo, a morte nada mais é do que o corpo, né? Krishna garantiu isso aqui, ó. Nahanete hanyamane sharire. A alma não morre quando o corpo morre, né? Entender também que é como é falado em versos passados, no próprio capítulo 2, né? Tem um verso também muito importante, muito famoso, né? Dehinusmin yatadehe kalmaram javanan jara tatadehantara prati diras tratrana muhyati, né? Então esse verso fala que a alma, ela aceita condições, ela tem que aceitar. Se ela está condicionada, ela é obrigada a aceitar as condições, né? Por exemplo, a gente pode entender que há anos atrás nós fomos um bebezinho, né? Bobinho lá, só ficava babando, se borrando, ficava gugu dadá, mamá, sem entender nada. Então, essa alma foi colocada nessa situação, aceitou o nascimento numa condição humana, que não tinha conhecimento de nada, aquela coisa toda que o bebezinho é. Então o bebezinho vai crescendo, né? Cresceu, se tornou uma criança, e a criança começa a descobrir, né? As crianças a gente pode observar, podem observar isso aí. As crianças aprendem imitando os outros, né? Aí, tipo assim, aí vê a tomada, né? Quer botar o dedo, a mãe fala: olha, meu filho, você vai pegar choque. Mas mesmo assim ela vai lá, ela aprende experimentando as coisas. Quando atinge a adolescência, o que acontece? Aí ela começa a se questionar, a experimentar mais e mais assim esse mundo de uma maneira excessiva, né? Tipo assim, a gente vê muitos, no dia de hoje a gente vê muitos jovens assim com 12 anos assim, já usando drogas, estão em busca de prazer, porque é um sintoma da alma. Prazer é um sintoma da alma, a bem-aventurança. A gente quer ter prazer, a gente quer sentir prazer, se sentir bem, feliz, satisfeito. Só que aqui nesse mundo a gente não vai encontrar isso aí de maneira eterna não, fácil. A gente sente prazer assim agora, tá aí, que bom, mas já já o prazer passa, porque aqui a dualidade fala mais alto. Esse é o problema. A gente não é feliz aqui porque a dualidade fala alto aqui, né? Por exemplo,
a gente pode estar com calor agora, né? Agora, nesse momento aqui, tipo, tá agradável. Aqui em Brasília. Mas a gente pode estar sentindo um calor insuportável. E do nada vem uma chuva, aí traz um frio. A gente pode estar se sentindo bem, satisfeito agora. Nossa, eu tô feliz, eu tô em paz. Passa 2 minutos, alguém liga pra gente, começa a falar algumas coisas, a gente fica irado, pé da vida, com ódio. Até gera aquele sintoma, assim, aquele sentimento de ódio. A gente pode estar amando, né? Nossa, poxa, eu amo aquela pessoa, assim. Mas passa um tempo, aí passa a odiar também, sabe? Dualidade. Né? Então por isso que aqui nesse mundo é impossível ser feliz. Mas sempre tem um mais, né? Mas quando nós buscamos inquirir sobre a verdade, aí sim, a gente pode experimentar uma bem-aventurança. Porque vamos entender o fator bem-aventurança, a felicidade. A bem-aventurança ela não é externa, ela é interna. Só que para alcançar a bem-aventurança interna, em outras palavras, a felicidade, né, lá dentro, na consciência, né, no coração, não é com o fator material que a gente vai conseguir isso não, ou seja, dinheiro, né, posses materiais. Isso só causa infortúnio. A gente vai alcançar a bem-aventurança interna com a vida espiritual, é com a busca espiritual, é inquirindo a verdade, é tentando responder às questões existenciais e fundamentais da vida. Quem sou eu? Para onde vou? De onde vim? Porque existe toda aquela imensidão no céu ali, existe vários, olho para o firmamento, eu vejo vários astros. Como é que é tudo isso? Como é que tudo isso é controlado? Existe uma fonte que controla tudo isso? Quando o ciclo da minha vida acaba, e aí? Acabou, ou sei lá, vou para onde? Aí sim, quando você vai atrás de compreender tudo isso, ou buscar entender, aí você consegue, de fato, experimentar a bem-aventurança. Então, Krishna está dando um conhecimento muito importante para a gente, né? Está nos revelando que devemos nos tornar, né, Vispatit, Dhira, eruditos, né, nessa busca por compreensão acerca do eu, entender essa distinção, né, o que é o corpo, o que é a alma, e aceitar que nós somos a alma e não um corpo, né, porque tudo isso vai ajudar para que a gente possa alcançar uma consciência original, falando, manifestar a consciência original e não degradar a consciência. Mais para frente tem um verso também muito famoso no próprio capítulo 2 que Krishna fala que a gente não deve degradar nossa consciência, né? Ele fala como é que é? Nehabhikramana shosti pratyavayo navidyate swalpam apyasya dharmasya trayate mahato bayat, né? Então, tipo assim, o buscador da verdade, ele tem medo de degradar a consciência. A gente tem que sentir medo, realmente, de degradar a nossa consciência, degradá-la no sentido de cair em esquecimento. De ficar se identificando com isso aqui, com uma matéria, com as posses, e não se identificando com a natureza espiritual. Claro, né? Por exemplo, há poucos meses atrás eu estive vivendo na Argentina, por exemplo, né? Em Buenos Aires. Olha, tá dando 23 segundos aqui. O que eu faço? Eu encerro e iniciamos de novo? Eu vou encerrar e iniciar de novo, ok?